Fala guys, boa noite. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, né, para tranquilizar vocês. O Bitcoin vem caindo cerca de 20% desde que atingiu o seu topo ali nos 71, 72 mil dólares. E agora é bem normal a gente se sentir um pouco com medo, né? E de repente deixar a emoção tomar conta e fazer com que você saia antes da hora, né? A gente vê que começa a surgir algumas narrativas dizendo que esse ciclo é mais curto e que o topo já foi e agora a gente já entrou em bear market. Então eu venho trazer aqui um pouco do que eu estou pensando, trazer um pouco mais de tranquilidade para vocês, mostrar um pouco do que eu vi aqui, dos motivos do porquê o Bitcoin está caindo nesse momento e mostrar o que aconteceu nos ciclos passados para a gente entender um pouco se isso é normal ou não, né? Se isso já aconteceu anteriormente ou não. Então vamos lá, né? Eu marquei aqui com essas linhas azuis aqui na vertical, os heavens, né? Marquei aqui, eu ignorei o de 2012, mas vamos aqui pro de 2016, o 2020, e depois em seguida a gente vê o atual, o nosso, tá? Então, aqui em 2016, no dia 16 de julho, logo depois do Heaven, a gente teve, vou dar um zoom aqui para a gente ficar mais visual. Logo depois do Heaven, a gente também teve uma queda bem significativa, tá? Eu vou mostrar aqui, marcar aqui o topo e o fundo. A gente caiu cerca de 31%. 31% após o Heaven. E aí o Bitcoin seguiu seu movimento normalmente da Bull Run, né? É o ciclo de alta. Mas a gente vê também que ao longo do caminho dessa bull run, onde o Bitcoin está descobrindo novos preços, né? A gente vê que quedas desse tamanho são normais, né? A gente viu mais um aqui de 35%, a gente tem essa outra aqui que também assustou de 34%, tivemos essa aqui um pouco maior, de 40%, então são quedas bem significativas, mas é bem normal, né? O mercado não vai subir em linha reta, portanto, isso é normal de acontecer. Então, eu vou mostrar aqui um pouco do ciclo de 2020 também, mais ou menos ali dia 11 de maio de 2020, onde aconteceu o halving. Vou dar um zoom para a gente entender se aconteceu a queda e que tamanho foi essa queda. Tá? Vou marcar aqui o topo, o fundo, mais ou menos 15%, tá? E aí depois subiu um pouco mais, mas logo depois também teve uma queda de mais 21%, tá? A gente vê que isso é normal ao longo da jornada de descobrimento de preço, tá? E agora vamos para o nosso ciclo aqui de 2024. O halving foi agora no dia 15 de abril mais ou menos. E a gente atingiu aqui o topo dos 73.500 dólares, tá? E quando a gente vem aqui até o atual momento, até no dia de hoje, a gente está com mais ou menos 22% de queda, tá? Então, vamos estudar aqui um pouco o nosso atual ciclo. Começamos ali, encontramos o fundo ali do Bitcoin mais ou menos nos 16 mil dólares. E desde então, ali foi quando? Foi dia 28 de novembro, 28 de novembro de 2022, quando a gente começou esse ciclo de alta. Mas também tivemos algumas quedas ao longo do percurso até chegar onde a gente está agora, no mais ou menos 57 mil dólares, tá? A gente vê aqui, ó, uma queda de 21%, essa aqui 18,5%, essa mais em seguida foi de 21,5%, e agora aqui a gente está, como eu falei anteriormente, cerca de 22%, tá? Então a gente vê que isso é bem normal de acontecer, inclusive estamos seguindo um padrão, né? A gente vê que as quedas do nosso ciclo foram sempre cerca entre 18% e 20%, o que nos deixa um pouco mais com medo nessa duração aí, que já vem bastante tempo, cerca de 133 dias a gente nessa lateralização. Mas a gente vê que é algo bem normal do ciclo, inclusive eu coloquei aqui abaixo o RSI estocástico, né? Que é um medidor de força relativa do movimento. Basicamente aqui a gente vê, né? Consegue estudar rapidamente aqui, que sempre que ele chegou no fundo, o Bitcoin respondeu com um movimento de alta, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui
deu um movimento de alta. Eu vou até marcar aqui para ficar de uma forma mais visível, tá? Marcar com a setinha. Aqui, respondeu com a alta. Aqui, respondeu com a alta. E aí ele deu meio que um fake out, né? Foi só mais uma lateralização. E aí resetou o indicador. E aí ele voltou a fazer um movimento de alta. Aqui também. E agora, aqui onde a gente está, né? A gente foi e deu um fake out e voltou a descer, né? Mas aí a gente continua com o preço lateralizado aqui, fazendo uma caixinha. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu também percebi, que é a acumulação de Wyckoff, né? Esse cara, o Wyckoff, é considerado um dos pais da análise técnica de gráfico, né? E aí ele tem uma teoria aqui que se chama Wyckoff Reaccumulation, né? Eu vou até tirar uma foto dessa e trazer lá para o nosso gráfico. E aí vocês podem ver se está parecido ou não com o atual momento que a gente está passando, tá? Eu vou colocar o gráfico no tempo diário. Aqui eu vou colar essa foto para que a gente possa ver se está parecido ou não, tá? Essa foto, ela basicamente mostra, né, essa teoria dele, e aí a gente vê que o preço vem se consolidando dentro de uma caixa, né? Eu vou marcar aqui mais uma vez. O preço vem se consolidando aqui, ó, dentro de um caixote, né? Ele vem, sobe, baixa e começa a se consolidar. E aqui veja que ele faz um spring, né? O que é um spring? Ele vem meio que ele vem um pouco mais abaixo dessa linha da caixa, buscar liquidez, e aí depois ele segue com movimento de alta, tá? E isso é mais ou menos o que a gente vem passando aqui atualmente, né? Se não for igual. Então ele vem, sobe, ele vem, baixa, volta para o topo do caixote, e agora parece que a gente está fazendo justamente esse spring para buscar uma liquidez final, né? A gente vê o caixote aqui, ó, fica de forma mais visível. Vem, faz o spring e quem sabe a gente pode voltar ao movimento de alta. Essa linha na horizontal aqui que eu marquei foi um suporte bem forte, né? Eu vou colocar aqui o gráfico no tempo de 3 meses. E eu marquei aqui, não levei em consideração aqui o pavio dos candles, tá? Que a gente conseguiu chegar lá a cerca de 69 mil dólares ali em 2021. Mas eu marquei aqui no fechamento do candle, tá? No corpo do candle, aliás, que foi aqui cerca de 59 mil dólares, tá? 58 mil dólares. E aí é um suporte de 3 meses bem importante onde a gente tá. E a gente vê que a gente tá meio que quebrando ele para baixo, né? Vou voltar aqui para o gráfico semanal. E nessa semana a gente teve uma queda de aproximadamente 11%, tá? O interessante seria, esse candle aqui, ele vai fechar no domingo às 9 da noite. O interessante seria que a gente fechasse esse candle acima desse suporte, né? E aí poderia mostrar que ainda estamos fortes aí nesse suporte para fazer a continuação do movimento para cima, né? Levar ali a retestar o topo do caixote, como eu falei para vocês, né? Outro ponto legal, outro indicador aqui, caso vocês estejam perguntando, esse é o Bull Market Support Band. O que é isso? Eles são duas médias, tá? Uma média exponencial de 21 períodos e uma média simples de 20 períodos. E aí a gente vê aqui, ó, que sempre que tocamos nesse Bull Market Support Band, foi um bom momento para compra, tá? Um bom momento para compra. A gente vê aqui, ó, a gente tocou aqui, a gente veio um pouco mais abaixo, normal. Aqui a gente chegou bem pertinho de tocar, tocamos aqui, agora estamos furando um pouco para baixo, mas também isso demonstra que também estamos num excelente momento de compra, né? O que eu falei para vocês da média de queda do nosso ciclo, cerca de 20%,
está justamente aqui, tá? A máxima queda foi de 20,3%. O ciclo anterior nós tivemos quedas de 63% enquanto estávamos subindo, né? O ciclo anterior também, o de 2016, uma máxima de 36%, o de 2012 ali cerca de 71%. Então isso mostra que é bem tranquilo, é normal, a gente está seguindo um padrão de 20% de quedas. E inclusive isso vem mostrando que o nosso ciclo atual é bem mais tranquilo, né, do que os anteriores. As quedas são bem mais tranquilas. Outra métrica aqui que eu trago para vocês é o Hash Rate Drawdown. O que é isso? Sempre após um halving, os mineradores começam a capitular, né? Eles começam a vender bitcoins. Por que isso acontece? No halving, a recompensa dos mineradores cai por 50%, tá? E fica bem mais difícil minerar o Bitcoin, bem mais caro. Então, os mineradores eles começam a capitular, vender suas posições para até também atualizar seus equipamentos, né? Poder comprar equipamentos mais sofisticados para que possam minerar, né? Isso sofre bastante os mineradores menores. E aí eles começam a desligar as máquinas para fazer essa troca, ou então já não faz mais sentido para eles minerarem. Então eles começam a capitular. A gente vê aqui que a última vez que chegamos nesse nível de capitulação aqui foi quando a FTX quebrou, né? Era a segunda maior exchange do mercado cripto, só perdia para a Binance em tamanho. E agora a gente chega nos mesmos níveis de capitulação aqui dos mineradores, tá? E aí também a gente vê que logo depois que chegamos nesse fundo, a gente vê que o preço respondeu legal. E aqui, talvez, o preço venha a responder também, né? Mais uma métrica para vocês. E um dos motivos também que a gente vê uma grande venda de Bitcoin durante essa semana foi uma corretora falida chamada Mt. Gox. Ela faliu em 2014, se eu não me engano, foi 2012. E ela tinha posições de 9 bilhões de dólares, tá? E os seus usuários naquele tempo, ali em 2014, ficaram sem acesso aos seus bitcoins. E agora, essa Mt. Gox, com a recuperação desses bitcoins, vai fazer as devidas transferências para os seus usuários. Então, são usuários que estão ali desde 2014, segurando um bitcoin forçadamente e que agora pode ter um grande movimento de venda, né? A gente vem aqui acompanhar a carteira deles. Nesse site, a gente vê que eles têm 8 bilhões de dólares atualmente na carteira, tá? E essa semana, aqui, eles vêm fazendo algumas movimentações de testes para outras carteiras. A gente vê a partir da Mt. Gox indo para essa carteira cerca de 3 dólares, 23 dólares. Isso é bem normal, tá? Antes da gente fazer uma transferência muito grande de milhões de dólares, fazer uma transferência pequena ali de teste, ver se os fundos chegaram normalmente. E aí a gente moveu os fundos com volume maior, tá? Então, essa grande venda vem acontecendo grande parte por causa disso. Também a gente vê aqui o governo alemão, né? Eles ainda têm cerca de 2 bilhões de dólares em Bitcoin, cerca de 42 mil unidades de Bitcoin, né? A gente vê aqui as movimentações deles, né? Há 16 horas atrás, 17 horas atrás, eles movendo bitcoins para exchanges. Moveram aqui 400 bitcoins, depois 500, depois 400, cerca de 23 milhões de dólares, 29, 23, e moveram para 3 exchanges diferentes, né? Normalmente, quando a gente vê uma instituição grande assim vendendo, eles são bem profissionais, eles sabem como vender e não afetar tanto o mercado, tá? Mas aqui o que a gente começa a desconfiar é que eles estão sendo um pouco amadores e vendendo um grande volume de bitcoins de uma vez só, né? O que afeta o portfólio deles, né? Então, eles afetam o preço do mercado e terminam que eles podem... os futuros bitcoins que eles venham a vender, eles vendam com um preço bem mais barato porque eles mesmos despejaram bem forte. O porquê eu digo isso que é uma forma amadora de fazer? Porque o preço do Bitcoin quem dita é o livro de oferta, tá? Se a gente
despejam uma grande quantidade de Bitcoin de uma vez só, a venda, a demanda por aquele Bitcoin não é suficiente para absorver. Então o preço vai disparando para baixo, né? Até que a demanda seja toda absorvida. O que grandes instituições conseguem fazer, como a BlackRock, por exemplo, eles vendem de uma forma OTC, né? Over the counter. O que é isso? Over the counter é uma forma de vender sem afetar tanto o mercado, né? Quando eles vendem, fazem esse grande movimento de grande volume fora das exchanges. Ou seja, o Bitcoin não chega nem a ser colocado à venda ali dentro da exchanges. Eles contactam diretamente a uma segunda parte e aí eles fazem uma transferência diretamente para aquela contraparte ali que vai adquirir os Bitcoins. Então não afeta o livro de oferta. Portanto, é uma forma mais profissional que não afeta tanto o preço, tá? E uma contrapartida, a gente vê aqui a carteira da BlackRock. Eles vêm acumulando desde sempre Bitcoin, desde o dia 11 de janeiro, ali quando a gente teve o ETF aprovado. E desde então eles só vêm acumulando, né? A gente vê um dia atrás e 3 dias atrás, acumularam 227 Bitcoins, 600, 166. Então, a gente vê aí que eles continuam acumulando. E é isso. Acredito que a conclusão que a gente tem aqui é que são movimentos normais, tá? São movimentos normais de ciclos, aconteceram em ciclos anteriores, portanto não acredito que seja final de ciclo. Eu acredito que a gente ainda estejamos na metade do ciclo, tem muito para a gente subir ainda e a gente tem que ficar tranquilo, seguir o nosso plano, não se emocionar. E é isso. Continuo comprado, continuo confiante. Final do ano, cerca de setembro, ali, a expectativa do mercado para que o Fed, o Banco Central Americano, comece a baixar os juros, né? Fazendo isso, os juros sendo baixados, a gente vê a liquidez voltando para o mercado. A gente pode ver o Banco Central Americano voltando a inserir liquidez ali dentro do mercado e as pessoas correndo para mercados de mais risco. Portanto, o Bitcoin se favorecendo. E é isso. Bem confiante. E valeu. Deixa o like e compartilha.